Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Nós estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre uma pesquisa inédita brasileira que foi publicada na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, e que fala sobre os níveis de metano, gás metano, emitidos na Amazônia. A gente vai conversar, estamos com a doutora Luana Basso, virtualmente aqui conosco, lá de Londres, para falar sobre esse trabalho. Doutora Luana, muito boa tarde, obrigado pela senhora ter nos atendido. E explica para a gente, primeiro, como é que foi feito esse trabalho, há quanto tempo vocês estão fazendo esse estudo, antes desse resultado ter sido obtido e agora publicado. Boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês o resultado desse trabalho. Na verdade, é resultado de um projeto de mais de 10 anos, que nós desenvolvemos na região da Amazônia. Então, o projeto começou lá em 2010, com medidas em 4 diferentes regiões, e nós fazemos medidas contínuas a cada mês, 2 voos, pelo menos, em cada um dos locais. Então, atualmente, nós já temos ali 10 anos de medidas realizadas e o estudo aborda 9 desses 10 anos. E o que vocês fazem exatamente? Vocês fazem um voo com um avião e aí vocês capturam amostras do que para chegar a essa conclusão da irradiação, se é que pode se dizer assim, do gás metano? Tá, então, na verdade, nós fazemos coletas com aviões de pequeno porte, né? Então, são coletas atmosféricas. A gente coleta frascos de ar com a concentração atmosférica. Então, nós realizamos perfis verticais em cada uma dessas regiões, são perfis descendentes, o voo começa em torno de 4,5 km de altura e vai descendo progressivamente até o mais próximo da superfície, que o piloto consegue voar seguramente. E em diferentes níveis nós temos coletas e análise dessas concentrações. Então, na verdade, nós estamos analisando a quantidade de metano e outros gases de efeito estufa também, que fazem parte do projeto, na concentração, né, a sua quantidade no ar sobre a Amazônia. Esse método de pesquisa, de coleta de dados, ele é interessante porque ele tem algumas vantagens. Primeiro que, como a gente coleta até uma altura muito significativa, esse resultado ele representa uma grande região, uma larga região da Amazônia. Então, são milhares de quilômetros quadrados que são representados nessas amostras. E segundo, que conforme a gente vai descendo do nível mais alto até mais próximo da superfície, a gente consegue observar mais claramente se a concentração ela vai aumentando ou diminuindo conforme a gente chega perto ali dos níveis próximos das árvores, da floresta em si. E isso vai indicar se essa região, se a floresta ela emite, e aí a concentração aumenta quando chega mais próximo ao nível da superfície, ou se essa região absorve, e aí a concentração diminui em relação às alturas mais altas, quando chega próximo à superfície. E o que significam esses primeiros resultados que vocês divulgaram? A gente tem informações dos relatórios do IPCC que o metano tem um papel fundamental aí no aquecimento global. O que significam os dados que vocês obtiveram lá na Amazônia? Tá, então vamos lá. O metano vem ganhando aí um pouco mais de atenção agora, recentemente, pelo último relatório do IPCC e também pela última edição da COP, a COP 26, onde ficou bem ressaltado o papel dele como gás de efeito estufa. Então, antes de falar um pouquinho do resultado, eu acho que é legal a gente passar um pouquinho esse cenário global, né? O metano é o segundo principal gás de efeito estufa, considerado apenas abaixo do CO2, do dióxido de carbono. Ele tem essa importância devido principalmente à sua concentração na atmosfera, então a quantidade que ele está presente no ar, e por conta da sua capacidade de interagir com a radiação infravermelha, ou seja, com a radiação na forma de calor. A sua capacidade de absorver esse calor e reter próximo à superfície. Então, existe o que a gente chama de potencial de aquecimento global, que é a capacidade desse gás de interagir com a radiação, e o metano ele tem 28 vezes mais a capacidade de absorver a radiação, interagir com ela e, tecnicamente, de esquentar a atmosfera em comparação com o CO2. Então, ele é
mais aquecedor, digamos assim, em comparação ao CO2, mas como ele tem uma concentração menor do que o dióxido de carbono na atmosfera, ele fica em segundo lugar em importância. O que nós observamos na Amazônia ao longo desses 9 anos? Quando a gente olha a concentração global do metano, desde 2007, ela voltou a crescer de forma muito acentuada na atmosfera. Principalmente depois de 2014, esse crescimento está se tornando cada vez mais rápido, né? E mundialmente não é compreensível, não se sabe quais são as razões desse novo aumento na concentração de metano. Existem vários estudos, alguns apontam para uma maior contribuição das atividades humanas, outros apontam para uma maior contribuição de áreas alagáveis, das áreas de inundação. E quando a gente pensa nas áreas de inundação, elas estão presentes principalmente nas regiões tropicais do planeta, como a Amazônia. E alguns estudos apontam, alguns estudos recentes, de que a Amazônia seria uma possível contribuição para esse novo aumento, ou seja, que as emissões na Amazônia poderiam estar aumentando, como em outras áreas inundáveis das regiões tropicais, e isso estaria causando aumento na concentração atmosférica. O que a gente observou ao longo desses 9 anos de medidas é que as emissões na Amazônia elas não aumentam significativamente. Então, o que as nossas medidas mostram é que, de uma maneira geral, as emissões na Amazônia elas estão relativamente estáveis. Então, ela não está contribuindo de forma significativa para esse novo aumento, o que é um pouco em contrário do que parte da literatura acabava acreditando recentemente. Então, a gente demonstra que, na verdade, a Amazônia não tem essa contribuição significativa, e aí coloca a questão de volta, né? De onde vem esse novo, essa nova aceleração do crescimento da concentração, que ainda precisa de mais estudos para a gente conseguir compreender. Curioso, então, esse é um dos pontos principais. Curioso a senhora falar que a gente divulgou recentemente uma pesquisa também do INPE sobre as emissões de CO2 na Amazônia, que a Amazônia é considerada lá o pulmão do mundo, não estaria mais absorvendo CO2, ela estaria emitindo mais CO2 do que absorvendo. E agora a senhora está falando que a concentração de metano também está aumentando, mesmo não tendo aí uma razão, pelo menos aparente, para que isso aconteça. Podemos jogar tudo isso na conta do aquecimento global? Então, vamos lá por partes. Eu também faço parte desse artigo, desse grupo. Na verdade, é o mesmo grupo de pesquisa, né, do artigo sobre as emissões de carbono. O que acontece com relação ao metano é que no planeta as emissões estão aumentando, mas na Amazônia a gente não vê esse cenário. Na Amazônia a gente vê que a emissão permanece relativamente estável, tá? Então é um pouquinho diferente. Pode-se dizer que é parte do aquecimento global, o aumento da concentração global do metano? Existe uma possibilidade, porque é esperado que com a mudança do clima, né, por conta do aquecimento global, que a gente tem mais eventos extremos, mais chuva, maiores temperaturas, que as emissões em áreas inundáveis, espera-se que elas aumentem, porque você vai ter mais áreas de inundação e a temperatura, ela favorece ao processo de produção de metano. Mas aí, como a gente observou, na Amazônia isso não está acontecendo. Pode ser que em outras regiões tropicais, como regiões de áreas inundáveis da África, possam estar contribuindo, né? Mas na Amazônia em si, não. A gente não observou essa grande contribuição com o crescimento global. Esse estudo, vocês fizeram nos últimos 10 anos, o resultado é dos últimos 9, mas vocês vão continuá-lo agora, nos próximos anos? Já tem previsão, já tem recurso, tem condições de continuar obtendo dados? Então, os estudos continuam, né? As coletas continuam. O nosso projeto, o projeto temático coordenado pela doutora Luciana Gatti, que é pesquisadora do INPE, ele tem duração até o meio de 2023. Então, nós temos recursos financeiros para fazer voos até o final do ano que vem, um pouquinho mais, e para continuar, aí estamos na luta de conseguir mais recursos, né, mais financiamento e apoio para continuar com a pesquisa, que é super importante. Acho que os resultados vêm mostrando o quanto esse tipo de observação de medidas in situ, né, que nós chamamos, o quanto isso é importante, porque muitas vezes os resultados que nós estamos observando, eles vão um pouco
contra o que outras bases de dados ou inventários e estimativas acabam apresentando num cenário mais global. Então, ajuda a elucidar o papel da região da Amazônia para o planeta como um todo, né? Hoje, vocês têm alguma agência de fomento que está contribuindo com a pesquisa? Sim, no Brasil, o nosso projeto ele é financiado principalmente pela FAPESP, né? Nós temos um projeto temático. Eu sou bolsista de pós-doutorado da FAPESP. No momento, eu estou, né, como você disse, aqui no Reino Unido, pela FAPESP, com uma bolsa de pesquisa de estágio no exterior. Além disso, nós temos alguns outros financiamentos do exterior, né, de outras instituições dos Estados Unidos, mas principalmente o que está contribuindo é a FAPESP. Agora, o que vai ser possível afirmar com base nos dados que vocês estão obtendo, ou a gente ainda tem só perguntas em aberto? Vocês já têm algum objetivo? Queremos mostrar isso ou aquilo? Tá, então, na verdade, assim, um dos grandes objetivos era mostrar e entender como estão as emissões atualmente na Amazônia, o quanto nós emitimos, né? Então, a gente conseguiu, nesses 9 anos, chegar a um balanço entre tudo que é emitido e absorvido de 46 milhões de toneladas por ano de metano para a atmosfera, o que é aproximadamente 8% de todas as emissões do mundo de metano oriundas dessa região. A gente, às vezes, para pensar que 8% não é tão significativo, mas nós estamos falando de uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados em comparação ao mundo como um todo. E nós conseguimos entender um pouco quais são os processos ou quais são as fontes dessas emissões. Então, o que nós concluímos, pensando na Amazônia como um todo, é que 73% das emissões são dessas áreas inundáveis, são oriundas de um processo natural. Além do processo natural, e vale ressaltar que as áreas inundáveis elas são a maior fonte para o planeta como um todo, natural, né, de metano, descontando as atividades de origem humana, são a maior contribuição no ciclo do metano por conta das áreas inundáveis, pensando nos processos naturais. Na Amazônia, praticamente 20% da área total da Amazônia é área inundável. Então, essa contribuição das áreas serem a sua maior fonte já era esperado. O que nós observamos que ressalta um pouco aos olhos, 17% das emissões totais de metano na Amazônia são oriundas de queimadas. Então, quando a gente para pensar, só as atividades humanas são 11% do rebanho bovino, mais 17% das emissões de queimada. Então, a gente está falando ali de quase 30%, 27%, 28%. E é ali que a gente pode conseguir reduzir, né? Recentemente, agora na última COP, o Brasil assinou o acordo internacional para a redução das emissões de metano em 30% até 2030. Né? Então, temos ali que pensar que no Brasil, por conta da característica dos seus biomas, nós temos emissões significativas de processos naturais, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, mas a gente também tem ali um aumento e um crescimento de emissões antrópicas, né? E na região da Amazônia, essas emissões antrópicas de origem humana, elas são principalmente das queimadas e da fermentação entérica do rebanho de ruminantes. São ali duas áreas que a gente pode tentar atuar para conseguir reduzir essas emissões e conseguir cumprir esse acordo, né, que foi assinado, que o governo assinou, e, consequentemente, contribuir ali no cenário mundial de tentar limitar a temperatura do planeta até, no máximo, 1,5 graus, até 2100, né, 2050, 2100. Esse foi um dado importante que a gente coloca, né, porque não existia, assim, de forma abrangente, com medidas que representem grandes áreas, não existia esse tipo de estudo, né, de quantificar o quanto vem de cada uma das fontes, os processos e entender. E, além disso, o estudo ele também mostra que as emissões nessa região da Amazônia, ela não acontece de forma igual nas diferentes regiões. Quando a gente fala em Amazônia, e o estudo ele engloba a Amazônia de todos os países, né, o que a gente chama de Pan-Amazônia, são mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, os padrões de precipitação, né, de chuva, de temperatura, eles variam muito de uma área para outra. E isso influencia bastante nas emissões de metano. Então, o que a gente observou é que na região nordeste da Amazônia, ali próximo da região de Santarém, do Pará, nós temos uma emissão das áreas inundáveis que é 3 vezes maior do que todo o restante das emissões nas outras regiões.
E, diferentemente do observado nas outras áreas, a gente não consegue entender o padrão dessa emissão, a sua sazonalidade, quais são os fatores que controlam, e não consegue explicar o porquê que ela é tão alta, né? Então, o estudo ele mostra também que nós temos emissões acontecendo nessa região que não são ainda entendidas, reforçando que a gente ainda precisa de mais estudo, de mais empenho, de mais financiamento, né? De mais incentivo para continuar a entender o que acontece na região e conseguir compreender o porquê que essa área contribui de forma tão significativa em relação às demais. O que essa área tem de diferente em relação às demais, tá? Quando a gente fala nas emissões de queimada e de fermentação entérica, claro que elas acontecem nas áreas que são mais degradadas, então, principalmente na região sul e sudeste ali da Amazônia, né, lado próximo de Alta Floresta. A região sudeste é a que tem o maior impacto dessas emissões antrópicas. Então, se a gente focar só ali na região sudeste, próximo de Alta Floresta, a gente tem quase 50% do fluxo total, né, das emissões totais, vindo de emissões antrópicas. Então, quando a gente pensa na Amazônia como um todo, as emissões antrópicas são menos do que as emissões naturais. Mas quando a gente passa a olhar as diferentes regiões e as suas características, ali já existem lugares em que a degradação é tão grande da floresta, né, e acontece tantos processos de queimada, já tem tanta presença do setor agropecuário dentro daquela região, que as atividades humanas já estão se igualando aos processos naturais. E é nessa área que a gente pode conseguir conter as nossas emissões, né, pensando ali no cenário global e nos acordos que são assinados. A gente falou outro dia com o pesquisador Carlos Nobre, que é empiano também, uma das maiores autoridades no assunto da questão de emissão de gases e efeito estufa, e a Amazônia, dedicou grande parte da vida dele a estudar a Amazônia. Na verdade, nós não falamos, nós ouvimos ele falar num fórum da SBPC, e ele disse de uma maneira bastante entristecida que nós estamos vivendo no Brasil um momento em que nós temos um governo anti-ciência. Como é que é para a senhora, uma pesquisadora jovem, mulher, brasileira, ter um artigo inédito, um estudo inédito publicado numa revista tão importante como a Nature? Depois que foi publicado, o telefone tocou muito, não? O telefone começa a tocar mais, né? O artigo ele não faz parte da Nature principal, mas é claro, ele faz parte do grupo da Nature, que tem todo um renome por trás. A atenção começa a voltar um pouco mais. Eu acho que demonstra, e falando, né, eu acho que como mulher, jovem cientista, né, mulher no cenário atual, eu acho que demonstra a capacidade dos cientistas brasileiros, dos pesquisadores, dos estudantes, né? Nós somos um grupo super diverso. Eu liderei o estudo em si. A doutora Luciana coordena o laboratório e as pesquisas, é outra mulher, né, liderando ali com outro artigo publicado recentemente, também na Nature, que teve um enorme impacto no mundo afora. Eu acho que isso reforça a capacidade dos cientistas brasileiros de fazer ciência, mesmo com pouco investimento. Então, se com tão pouco investimento e incentivo a gente produz ciência desse nível e de qualidade, como vários outros países, imagine se nós tivéssemos o reconhecimento, o incentivo e o financiamento necessário para o desenvolvimento do país, né? Acho que o Brasil teria tudo para ser liderança em ciência e tecnologia, desde que a gente tenha incentivo suficiente, reconhecimento e principalmente financiamento para isso, né? E os jovens cientistas, e eu digo como jovem cientista, é muito difícil para a gente ter perspectivas de futuro, né? A carreira do jovem cientista é muito incerta no momento, né? As perspectivas do que fazer nos próximos anos. A gente tem muito a necessidade das bolsas de pós-doutorado, por exemplo, para dar essa transição entre o doutorado, né, ou você sair do posto de aluno ainda e ingressar na área como um pesquisador. A gente depende praticamente no Brasil completamente do posto de pós-doutorado, e as bolsas são cada vez mais escassas e mais difíceis de se conseguir. Então, assim, com muita tristeza que a gente vê esse cenário, mas eu acho que esse tipo de pesquisa
E esse tipo de reconhecimento internacional das pesquisas realizadas no Brasil, ele demonstra o quão de qualidade nós podemos produzir, mesmo sem tanto incentivo. Legal, muito bacana. Parabéns pela pesquisa a todos os envolvidos, e o Brasil continua fazendo publicações, desenvolvendo papers, apesar dos pesares. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Um instante só, não saia daí. Programa Brasil Consciência de volta, falando hoje de pesquisadoras brasileiras, mulheres, que tiveram seus trabalhos publicados na maior, mais importante revista científica do mundo, uma das mais importantes, a Nature. Nós vamos conversar agora com a pesquisadora da Universidade de São Paulo, doutoranda na Universidade de São Paulo, que faz um estudo muito interessante sobre cobras, para quem tem aí certa aversão ao tema. Preparem-se, viu? Estômago agora. Eletra de Souza, que é doutoranda na USP e que está pesquisando cobras que habitam e que fazem ataques de pessoas no Vale do Ribeira. Bom dia, Eletra. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Conta para a gente um pouco dessa história. Como é que você começou a se interessar por essa pesquisa desses répteis? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu me interesso, na verdade, por serpentes, né? Desde que eu sou muito jovem, assim. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu vi uma serpente linda, albina, gigantesca, num aquário, e eu fiquei absolutamente apaixonada por aquele animal, assim. Achei uma coisa muito bonita. E a minha motivação, né, para fazer a faculdade de biologia e tudo mais foi justamente trabalhar com esses animais, né? E até então eu simplesmente achava esses animais bonitos e eu queria entender mais sobre eles, mas foi a partir do meu contato, né, do meu aprimoramento profissional que eu consegui perceber outras características que esses animais apresentam e que também despertaram, né, a minha curiosidade. Então, no meu mestrado, eu estudei a biologia reprodutiva, né, de uma espécie de surucucu, que é a maior serpente peçonhenta aqui do continente americano. E com esse trabalho eu consegui visitar diversas localidades, né, do Brasil, fui atrás de coleções zoológicas para investigar a biologia reprodutiva desse animal, li muito sobre acidentes ofídicos, né, porque é uma serpente que, apesar de não causar muitos acidentes ofídicos, os acidentes que ela causa são bem graves, né, porque ela tem uma complexidade do veneno que é muito alta. Então, toda essa minha base de pesquisa foi me deixando interessada em entender melhor o que estaria por trás da ocorrência desses acidentes, né? E aí eu saio um pouco daquela curiosidade intrínseca que eu sempre tive da serpente em si, para me interessar um pouco mais sobre como elas, né, como acontecem esses conflitos, né, entre as pessoas e esses animais, assim. E aí, no meu doutorado, a minha ideia era continuar pesquisando sobre a surucucu, né, só que dessa vez em campo, né, com animais vivos e tudo mais. Eu queria colocar equipamentos na surucucu para entender melhor como ela se movimenta no espaço que ela vive, quais são os horários que ela é mais ativa durante o dia ou a noite. E acabei não trabalhando com surucucu, porque é um bicho raro, né? Um bicho difícil de encontrar na natureza, e a gente acabou indo trabalhar com animais mais comuns, né? Que são os animais do grupo das jararacas, que são extremamente abundantes, né, aqui no estado de São Paulo, ocupam desde de lugares urbanizados, né, parques urbanos. Então são animais assim bem fáceis de encontrar e são os animais que mais causam acidentes ofídicos aqui no Brasil, né? E aí a minha ideia toda de colocar rádio, de entender melhor como esses animais se orientam no espaço,
vem muito dessa minha questão de entender mesmo se as atividades desses animais pode ter uma relação, né, com as atividades dos seres humanos que são mais afetados pelos acidentes ofídicos, né? Então, a gente tenta trabalhar aí uma relação meio presa-predador, né? Tendo como predador as serpentes e a presa os seres humanos que acabam se acidentando com esses animais quando estão aí fazendo suas atividades laborais, principalmente trabalhadores rurais, né, que são os mais afetados por esse tipo de acidente, comunidades indígenas, ribeirinhas. Então, a ideia é basicamente essa, né? Entender um pouco como a serpente utiliza o meio que ela vive, né? Utiliza os habitats que ela se encontra, os horários de atividade que ela está mais ativa, que ela está mais que ela está ali investindo energia, né, em forragear, ir atrás de alimento ou até se reproduzir, e tentar relacionar, então, esses períodos de atividade das serpentes com os períodos de atividade dos seres humanos. É basicamente isso que eu faço. Olha só que interessante. Então, quer dizer que o seu trabalho visa encontrar algum tipo de padrão de comportamento nas cobras, nas serpentes, não sei qual é o termo mais adequado, você me perdoe a ignorância, para tentar diminuir, perdão? Sim, isso mesmo. Isso mesmo, para tentar diminuir o número de acidentes. Eu vou colocar aqui na tela para o nosso telespectador ver. Acho que você está vendo aí também, Eletra. Esse é o artigo que você escreveu para Nature, né? Lidando com cobras para a ciência. O título foram eles que deram, não é isso? Né, na verdade, foi uma entrevista, né, que eu fiz para Nature. Eles quiseram me entrevistar sobre a minha pesquisa e tudo mais, e foi assim que sucedeu isso daí. Ah, você me desculpa, eu pensei que era um texto em primeira pessoa, achei que você que tinha escrito. E aqui um dado muito importante que tem no artigo, né? 26 mil casos de picadas de cobra registradas no Brasil por ano, e você dizendo aqui que a jararaca que você está estudando agora é uma das principais responsáveis. Isso seria devido ao quê? A jararaca pelo fato dela ser abundante no Brasil? Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente muda de região, a gente também muda, né, a espécie mais importante causando esses tipos de acidentes, né? Mas a jararaca, né, a Botrop jararaca, que é a espécie que eu estudo, ela é aqui do Sudeste, né? Ela é uma serpente peçonhenta extremamente abundante aqui na nossa Mata Atlântica. E por ser o Sudeste, né, uma região extremamente populosa, esses acidentes acabam sendo mais frequentes aqui no estado nos estados do Sudeste. Porém, quando a gente vai para a Amazônia, por exemplo, né, o índice de acidentes ofídicos lá é enorme, mesmo a concentração populacional não sendo tão grande quanto a do Sudeste, porque lá justamente as pessoas estão em mais contato, né, com esses animais, as comunidades ribeirinhas, né, são muito atingidas, as comunidades indígenas. Então, esse é um problema assim que afeta o Brasil como um todo, mas existem focos de maior importância, né, que no caso é a Amazônia e a Mata Atlântica. E lá na Amazônia, a serpente, né, mais importante que causa acidentes lá é também da família das jararacas, né? É uma serpente que a gente chama de Botrops atrox, que é a jararaca do norte. Então, é a serpente que mais causa acidente lá na região do norte. Aqui no sudeste, a gente tem a jararaca, a nossa jararaca da Mata Atlântica, que é a que mais causa acidentes aqui. E é interessante comentar, né, que os acidentes ofídicos, eles não são extremamente letais, né? A gente tem um sistema de distribuição de soros antiveneno no Brasil que é muito interessante, né? Que é uma coisa que não existe em outro país. É óbvio que existe muito a ser melhorado, né? A estratégia de distribuição desse soro ainda é muito ineficaz, porém, o sistema público de saúde, né, o SUS, ele lida com essas picadas de serpente de uma forma até que bem satisfatória quando a gente vai comparar com outros países, né?
E a grande importância desses acidentes ofídicos não é tanto a letalidade deles, né? Mas sim a morbidade. Então, as pessoas que elas sofrem esse tipo de acidente, elas podem sobreviver tendo o tratamento adequado, mas é bem provável que esses acidentes vão deixar sequelas nessas pessoas, e as pessoas vão ter que se ausentar dos seus trabalhos, vão ter que solicitar auxílio do INSS, porque são acidentes que, de fato, deixam as pessoas debilitadas fisicamente falando. Então, a grande questão dos acidentes ofídicos, né, não é exatamente a letalidade em si, mas sim a morbidade que fica após o período de recuperação desses pacientes, assim. E no estado de São Paulo, né, a gente tem aí um registro de 14 mil acidentes ofídicos num período de 7 anos, e desses 14 mil acidentes que aconteceram nesses 7 anos, 9 mil foram causados pela jararaca, né? Então, é uma serpente, assim, bem presente mesmo na ocorrência desses encontros fatídicos aí entre os seres humanos e serpentes. Vou pegar agora, Eletra, estou compartilhando aqui, não conheço a fonte, a gente apenas me chamou a atenção antes da gente começar a entrevista, a cobra que você estudou né, antes de você iniciar o seu doutorado, a surucucu, e aqui um adjetivo nessa publicação, vou citar aqui, do site Em Tempo, a cobra mais venenosa e temida da Amazônia. Você falou que você desistiu de fazer a pesquisa com a surucucu por conta da dificuldade de encontrar o animal para pesquisa. Ela está em extinção? Existe algum problema de caça, ou não sei, de abate desse animal por temor dele, alguma coisa nesse sentido? E ela faz jus a esse adjetivo aí, a cobra mais venenosa? Você falou que a jararaca do norte era a que mais causava acidente lá na Amazônia? Sim. Então, a surucucu, o que acontece, né? Ela é uma população, ela é uma espécie, né, naturalmente rara. Então, na natureza, a gente tem esses tipos de padrões, né, de abundância, de ocorrência das serpentes, e muitas vezes algumas delas a gente considera serpentes raras, assim. E é o caso, por exemplo, da surucucu, né? Ela é uma... a gente ainda tenta entender um pouco, né, como é que esse bicho ele se comporta no meio ambiente dele, né? Então a gente já tem aí várias pesquisas muito legais com esse bicho em campo, mas os relatos que surgem dessas pesquisas é sempre o mesmo, né? A dificuldade de ter um número amostral de qualidade para fazer inferências de padrões que sejam uma coisa mais generalizada, né? Porque é um bicho raro. E aí o que acontece, né? Esse bicho, ele está distribuído na Amazônia e na Mata Atlântica, né? Então são duas populações que ocorrem disjuntas, assim. Elas provavelmente surgiram num lugar só, mas daí com o avanço da diagonal aberta, né, que a gente tem no Brasil, que é formada pela Caatinga, pelo Cerrado e pelos Pampas, e pelo Pantanal, desculpa, elas se separaram em duas populações distintas, né? Então a gente tem a população da Mata Atlântica e a população da Amazônia. Antigamente, essas duas populações eram tratadas como subespécies distintas. Então a gente tinha a Lachesis muta muta, que é a população da Amazônia, e a Lachesis muta rombeata, que era a população da Mata Atlântica. E aí, nesse período, nesse momento, que eram duas subespécies, essa população da Mata Atlântica era, sim, considerada ameaçada de extinção, justamente porque era uma população muito pequena que sofria e ainda sofre com aquilo que mais ameaça a diversidade de serpentes no mundo, que é a perda de hábitat natural. Então, a gente sabe, né, que a região da Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados do Brasil, e a surucucu era uma serpente que sofria extremamente com isso, então nesse momento ela era assim considerada ameaçada. Depois de vários estudos moleculares, genéticos e afins, foi observado que, apesar das duas populações estarem separadas há alguns milhares de anos,
elas ainda não eram populações distintas, então se tratava de uma mesma espécie. E aí, a partir disso, né, hoje as duas populações que a gente tem no Brasil são da mesma espécie, Lacus muta apenas, e a partir dessa elevação das duas populações para uma espécie apenas, elas saíram da lista de ameaça, né, porque o número de indivíduos aumentou consideravelmente, mesmo porque a região amazônica é uma região que provavelmente abrange uma população bem grande dessa espécie, assim. Mas é isso, ela é uma espécie rara, é uma espécie difícil da gente encontrar no ambiente, naturalmente, por ela ser rara mesmo. Assim. E sobre ameaças, né, que essa serpente sofre, como eu falei, a perda de hábitat sem parar, disparadamente, é a coisa mais importante, né, que ameaça a conservação desses animais, tanto da surucucu quanto de qualquer outra espécie de serpente, né? As serpentes, elas são extremamente dependentes do habitat que elas vivem. E, para além disso, né, essas espécies, elas são, sim, caçadas, né? Então, são deliberadamente mortas, simplesmente por serem serpentes, são caçadas porque alguns povos se alimentam dela, não que isso seja um problema, na verdade eu acho que não é, mas existe isso sim, de alguns povos indígenas se alimentarem dessa serpente. Elas são, apesar de elas serem gigantescas, né, elas podem atingir 3,5 metros, quando elas são filhotes, elas são extremamente predadas. Eu estudei a biologia reprodutiva delas, né, então no meu estudo eu percebi também que as fêmeas, elas não colocam muitos ovos por ninhada, então, por exemplo, quando a gente pega uma jararaca, né, tão grande quanto, por exemplo, uma Bothrops asper, que é a jararaca da Costa Rica, ela coloca mais ou menos 32 filhotes por ninhada, a Lachesis não chega a 20 ovos, assim, então é uma biologia reprodutiva um pouco lenta, digamos assim. Então, a fêmea ela demora bastante anos para atingir a maturidade sexual. Ela não consegue se reproduzir todos os anos, né? Porque a energia que ela tem que juntar para dar origem àqueles filhotes é uma energia muito grande, que ela demora aí uns 2 anos para conseguir juntar. Então, tudo isso, assim, contribui, né, para que esse bicho ele seja naturalmente raro e ele seja também um animal que sofra bastante com falta de políticas de conservação, né? E sobre o fato dela ser venenosa, temida e tudo mais, eu acho que isso tem muita relação com o tamanho, né? Como eu disse para você, ela é a maior serpente peçonhenta do continente americano, né? Ela pode chegar aí a 3,5 metros. Então, assim, é uma baita de uma cobrona, né? Robusta, ela é bem robusta, assim, gorda. Então, eu acho que isso, com certeza, né, é uma coisa que assusta muitas pessoas. Mas, quando a gente pega a toxicidade do veneno, né, o comportamento defensivo, a surucucu não é a mais perigosa, digamos assim, né? O veneno, por exemplo, das cobras corais são muito mais perigosos do que o da surucucu, né? O veneno das cobras corais, ele tem um peso molecular que é muito baixo, então ele se dissipa pelo corpo de uma forma muito rápida, e isso acaba levando, né, a letalidade em menos tempo do que o veneno de outras serpentes, por exemplo. E em relação ao comportamento defensivo, né, a surucucu, ela é uma serpente que pode ser considerada não agressiva, né? Então, diferente da jararaca, por exemplo, a jararaca, quando ela te vê, ela já sai disparando bote, entendeu? É aquela coisa, tipo, ela é meio maluquinha, assim. A surucucu, não. A surucucu te vê, ela continua ali, confiando na camuflagem dela. Então, tipo, ela não vai, sabe, ter esse comportamento defensivo muito exagerado que pode acabar ocasionando um acidente. E é por isso também que os acidentes com surucucu são bem raros
mesmo na região amazônica, né, que é onde a gente tem mais desses animais, esses acidentes são raros. E é isso, né? Não é aquela coisa tão grave quanto seria uma picada por cobra coral, por exemplo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais informação sobre esse assunto. Instante só, não sai daí. Interessante. Você trouxe para nós uma informação, Eletra. Vou compartilhar aqui uma outra tela. Não sei se está sendo possível aí para que você veja. É um filme do Butantan, como fazer a extração como eles fazem a extração do veneno, né? A gente que mora aqui no estado de São Paulo, eu pelo menos tive essa oportunidade quando criança de ir visitar o Instituto Butantan e ver lá o serpentário e tudo mais. E você trouxe uma informação muito interessante de que esse trabalho do Butantan e a distribuição do soro é algo inédito aí, que não tem quase nenhum país. Acho que pouca gente sabe dessa história. Você que teve essa oportunidade de trabalhar no Instituto Butantan, o Butantan agora está famoso, né, por conta das pesquisas aí do Covid, mas tem esse papel com relação à produção de veneno. Você falou que ainda precisa melhorar. O que precisaria melhorar na distribuição e na produção, não sei se é o caso, de soro antiofídico, para que a gente pudesse mitigar aí esses efeitos dessas 26 mil picadas por ano no Brasil? Então, no Brasil, o que acontece, né? A gente tem uma série de hospitais públicos espalhados pelo território brasileiro, que são hospitais referência em acidentes com animais peçonhentos, né? Então, sejam eles cobras, escorpiões, etc. e tal. Então, é para esses hospitais que vai, preferencialmente, esses soros antiveneno para serem distribuídos e aplicados conforme a demanda, né? E o que acontece? Existe uma norma, né, uma legislação de que um hospital não pode ser mais distante do outro em 300 quilômetros. Então, a via de regra é, a cada 300 quilômetros, você vai encontrar um hospital referência com de acidentes para animais peçonhentos no Brasil. Só que, na prática, isso não funciona muito bem assim, né? Então, a gente tem uma discrepância muito grande no número de soros que vão para determinadas regiões do país. Isso é uma coisa, né? Então, tem regiões que recebem mais, tem regiões que recebem menos. Isso é uma coisa que precisa melhorar. Por quê? Porque não necessariamente o estado de São Paulo vai, por ter mais gente, vai sofrer mais com acidentes ofídicos, né? A gente sabe que isso não é uma realidade. Então, preferencialmente, os soros eles deveriam ir para aquelas localidades que são indicadas como localidades hotspots, né? Digamos, localidades onde os acidentes ofídicos ocorrem com maior frequência, com maior quantidade e geram mais prejuízos. Então, esse sistema de distribuição do soro é uma coisa que deveria ser repensado. Outra coisa, né? Estão surgindo diversas pesquisas muito interessantes nessa área, assim, né, de fazer modelagem de acordo com acidentes que já ocorreram, tentando prever acidentes que vão ocorrer. Então, esses tipos de estudos estão surgindo recentemente e são estudos muito legais para a gente incluir nas nossas políticas públicas justamente o que está sendo afirmado por esses pesquisadores, né? Tipo, olha, a gente viu que nessa região aqui, devido a mudanças climáticas, a atividade dos animais, desmatamento, devido a diversas coisas que a gente analisou, a gente está vendo que essa região aqui é um hotspot para o futuro. Essa região vai precisar ser suprida com esses medicamentos o quanto antes, porque a gente está vendo aqui que vai ser um hotspot de acidentes ofídicos por causa de várias questões. Então, eu acho que falta também essa dialética, né, entre o que está sendo feito dentro das universidades, o que está sendo feito dentro das instituições de pesquisa e o que está sendo praticado pelos nossos governantes, né? Então,
que existe milhares de pesquisas excelentes sendo feitas aqui no território brasileiro em respeito dos acidentes ofídicos, isso existe, não há dúvidas. Só que o que a gente não vê exatamente é essa troca, né? E isso pode ser tanto uma falha dos cientistas mesmo, quanto também uma falha dos nossos governantes, né? Porque a gente está vivendo, né, essa coisa de descredibilidade total dessa onda, né, de negacionismo científico institucionalizado, assim, que está acontecendo. E também é uma faca de dois gumes, né? Uma coisa é a gente fazer essa pesquisa ser muito boa, outra coisa é as pessoas interessadas aplicarem essa pesquisa para suprir essas demandas, né? Então, isso é uma questão também importante. E para além disso, né, o que também falta, o que eu percebo, é um treinamento adequado dos profissionais que estão aplicando esses medicamentos, né? Porque muitas vezes os profissionais de saúde, né, os médicos, enfermeiros e tal, eles não conhecem os sintomas característicos de cada acidente, né? Então, você sofrer um acidente com uma jararaca não vai gerar os mesmos sintomas de você sofrer um acidente com uma cascavel. E essa especificidade do veneno e do antiveneno é uma coisa extremamente importante para salvar aquela vida e para tentar reduzir ao mínimo possível as sequelas que vão ficar daquele acidente. E é isso, a gente vê muito isso lá no Butantan, assim, a gente tem um médico lá no Butantan, né, o Dr. Carlos, que é referência no Brasil inteiro de acidentes com animais peçonhentos, ele sabe identificar a picada olhando de longe aquele paciente, assim, e ele fala, né, nas palestras que ele dá para a gente lá no Butantan, o quanto que ele recebe de ligação, né, de outros médicos, de outros hospitais, para identificar por telefone do que foi aquela picada, qual antiveneno a gente tem que administrar, enfim. Então, eu acho que falta um pouco esse treinamento, né, das pessoas que estão alocadas nesses hospitais referências, de identificar propriamente o que foi um acidente de fato ofídico, né, o que foi um acidente com uma serpente venenosa, porque às vezes a pessoa chega lá, foi picada por uma cobra. Aí, não, beleza, vamos aplicar o soro. Mas daí, quando vê, na verdade, a serpente nem era venenosa, ou então nem teve uma picada, enfim. As pessoas, elas, né, vão procurar o auxílio médico e muitas vezes não aconteceu um acidente de fato, né? Então, essas coisas também precisam ser melhores, assim, precisam ser melhoradas nessa parte técnica, digamos, né? Quer dizer, não basta, se for picado pela cobra, não basta procurar ajuda, tem que saber que cobra que picou para poder aplicar o veneno correto. Exatamente, né? E isso é uma coisa assim que justamente foi o Vital Brasil que descobriu, né? O fundador do Instituto Butantan. Porque na época, né, que o Instituto Butantan foi criado para, enfim, resolver demandas da peste bubônica e tudo mais. Só que o Vital Brasil, ele era muito apaixonado por serpentes, assim. Então, ele gostava de fazer, em paralelo, essa pesquisa com serpentes e tudo mais. Naquela época, já existia um soro antiofídico, né? Só que era um soro universal. Era um soro que era colocado para qualquer tipo de picada de cobra. E o que o Vital Brasil contribuiu cientificamente para essa área foi justamente isso, né? A especificidade do veneno e do soro para um tratamento mais eficiente. E é isso que a gente produz no Butantan até hoje, né? Então a gente tem o soro antibotrópico, que é o soro que vai tratar picadas de jararaca. A gente tem o soro anticrotálico, que vai tratar picadas de cascavel, e o antilaquético, que vai tratar picadas de surucucu, o antilapídico, que vai tratar picadas de coral. Então, são ações diferentes que cada veneno faz no nosso corpo, né? Um vai atingir o sistema nervoso central, o outro vai atingir o sistema do sangue, né? Proteolítico, essas coisas. O outro vai atingir os dois. Então, o soro ele tem que estar preparado para responder a esses sintomas de forma mais eficiente, para a gente diminuir, então, a morbidade, né, e a letalidade que esses acidentes causam. Letra, pois não. Oi.
Pois não, pois não, pois não. Não, eu ia comentar também que o tempo, né, de acesso a esse tratamento, ele não pode ser demorado, né? Quanto mais tempo uma pessoa acidentada demora para encontrar um hospital referência, mais tempo, maior a chance daquele acidente ser um acidente grave, né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a região amazônica, essa lógica dos 300 quilômetros não funciona direito, porque a região amazônica é uma região fluvial, né? É uma região que você muitas vezes se desloca somente de barco, né? Eu já fiz trabalho na Amazônia, já fiquei num lugar completamente inacessível por meses. Se eu te sofresse uma picada de serpente ali, eu não ia ter acesso a um hospital de referência dali 300 quilômetros, porque 300 quilômetros dali era água ainda, entendeu? Então, eu acho que na região amazônica, a lógica de disponibilização desses medicamentos tem que ser outra. Tem que ser adaptado de acordo com a realidade daquela região, né? De acordo com as serpentes que ocorrem naquela região, de acordo com o meio de transporte mais utilizado daquela região. Então, o que acontece no Brasil é que a gente tem essa padronização para o território como um todo, só que as regiões elas são diferentes, elas têm suas especificidades, então não dá para ser uma coisa generalizada. A gente tem que entender a distribuição de soro para a região amazônica de outra forma que a gente entende a distribuição de soro para a região sudeste. E isso também é uma coisa que precisa melhorar bastante em relação à distribuição de soros antiofídicos aqui no Brasil. Muito bacana. Agora, Eletra, explica para a gente o que é essa informação que está no seu artigo da Nature, de que você está agora pretendendo colocar acelerômetros nas cobras. O que é esse acelerômetro e para que isso serviria? Bom, o acelerômetro, ele é um dispositivo eletrônico, né, que a gente tem no nosso celular, a gente tem nos nossos smartwatch. Ele é um dispositivo eletrônico que identifica a postura, identifica a atividade. Então, tem muito celular, por exemplo, que você pega o celular, chacoalha, ele já desbloqueia. É um acelerômetro que faz isso, né? Ele está entendendo aquele movimento, interpretando aquele movimento, e ele recebe um comando quando esse movimento acontece, que é, no caso, desbloquear, por exemplo. Então, é basicamente isso que eu quero instalar nas cobras, né? Instalar não, acoplar nas cobras. E aí, o que vai acontecer? Esse dispositivo, ele me informa em uma escala muito fina, né? Uma escala muito detalhada, todos os períodos de atividade daquele indivíduo. Então, por exemplo, o que a gente faz até então, né, estudando o movimento de serpentes, é instalar um GPS na serpente. Esse GPS vai falar para a gente aonde essa serpente está. Então, a gente vai lá no dia 1, a gente segue o GPS, a gente encontra a serpente na área 1. A gente vai lá no dia 2, a gente segue o GPS, a gente encontra a serpente na área 2, e assim por diante. O acelerômetro, ele vai complementar isso. Por quê? Porque eu vou saber o que aconteceu entre a área 1 e a área 2, que é uma coisa que o GPS não informa para a gente. Então, a partir do acelerômetro, eu vou entender que a serpente, ela pegou um caminho por cima da árvore, desceu, foi no lago e chegou na área 2. Ou então, tipo, ela saiu da área 1 às 12h37 e chegou na área 2 às 14h40. Então, ao longo de 2 horas e 10 minutos, esse animal se deslocou por alguma região para chegar até a área 2, onde ela estava no dia seguinte. Então, o acelerômetro, ele possibilita que a gente entenda não só qual o movimento que a serpente fez, mas também como foi esse movimento que a serpente fez, né? Se ela subiu, se ela desceu, se ela andou rápido, se ela andou devagar. Então, ele detalha mesmo aquela atividade em uma escala muito fina, muito detalhada, que a gente consegue entender melhor os padrões mesmo, né, de atividade desses animais. Então, por hora a gente sabe, as serpentes, as jararacas, elas são noturnas, tal, elas gostam de caçar durante a noite, mas a gente não tem quantificado exatamente qual é esse horário que ela faz isso, qual é o gatilho para que ela comece a procurar por comida, por exemplo. Será que é alguma mudança no ambiente? Será que é a temperatura? Será que é a chuva?
Então, a gente, com esse acelerômetro, a gente consegue identificar exatamente o horário que a serpente resolve fazer essas atividades, e com isso a gente busca relacionar com as diversas outras variáveis que a gente tem naquele ambiente, né? Sejam variáveis abióticas, né? Como, por exemplo, a chuva, a temperatura, a umidade relativa do ar, alguma coisa assim, como também as variáveis bióticas, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos meses de maio e junho, por exemplo, ela teve um número total de atividade de, sei lá, 30 horas. E nos meses de outubro e novembro, de 15 horas. E aí, conhecendo um pouco da história de vida desse animal, a gente consegue identificar por que isso acontece, né? Será que em maio e junho ela está no momento reprodutivo? Será que ela se movimenta mais porque ela precisa, sei lá, guardar energia? O que está acontecendo para esse bicho ser mais ativo no outono do que na primavera, por exemplo? E a partir disso a gente consegue formular indicações, né, para mitigação de acidentes, né? Porque se a gente sabe que as serpentes elas estão mais ativas, se movimentando mais no outono, isso vai fazer com que os acidentes talvez sejam mais frequentes no outono também, né? Porque a chance de você encontrar um animal aumenta no outono. E a partir de identificar, né, esses horários de pico de atividade, essas estações de pico de atividade, a gente também consegue elaborar sugestões, né, para que a mitigação desses acidentes entre humanos e serpentes também diminua. Então, a ideia é mais ou menos essa, é tentar mapear exatamente os períodos de pico de atividade dessas serpentes que são venenosas e que causam acidentes na região do Vale do Ribeira. Já tem alguma cobra, perdão, já tem alguma cobra com o dispositivo? Você ainda está em fase de estudo para fazer a implantação? O que está faltando para esse trabalho começar? Eu estou em fase de teste, na verdade, né? Os dispositivos já foram encomendados, eles vêm da Itália, e eles já estão a caminho, devem chegar em janeiro. Mas o pessoal de lá me mandou eu até tenho aqui para mostrar. Eles me mandaram a capinha, né? Que vai em volta desse dispositivo. Se puder abaixar um pouquinho a aba do seu notebook mais uma vez, acho que ele voltou, aí a gente consegue ver melhor. Vou mostrar para vocês. É a capinha, né? O acelerômetro vai dentro dessa capinha. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou usando essa capinha para testar o tamanho, o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. E aí a gente pega, lá no Butantan, a gente pega animais que morreram, né, por algum motivo, e aí eu tô testando nos animais já mortos, assim, para ver. Daí, ó, esse aqui é o modelo menorzinho, né, uma capinha, ó, vocês vê, é o tamanho da minha falange aqui do dedo, e esse aqui é um maiorzinho, mas também não é tão maior assim, né. Aí o que eu tô fazendo eu tô testando esses dois tamanhos nas cobras, né? Porque eu vou estudar duas espécies de jararaca, né? A Botrop jararaca, que é a jararaca comum, e a Botrop jararacuçu, né? Que é a jararacuçu. E aí a gente está pensando em usar o pequenininho na jararaca, porque a jararaca é menor, e o maiorzinho na jararacuçu. E aí é isso, a gente está testando agora o procedimento cirúrgico, né? Fazendo adaptações do procedimento cirúrgico. E assim que os acelerômetros chegarem, a gente vai começar a implantar neles. E aí eu vou fazer uma fase de teste lá no Butantan mesmo, no Serpentário do Butantan, e uma fase de campo que vai ser lá no Vale do Ribeira, com a jararacuçu. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para você. Tchau!